Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Florescendo com Ele em Espírito, Alma e Corpo. E hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algo que me chamou a atenção, alguns comentários sobre o perdão que a Erika Kirk falou no domingo passado no memorial dele, sobre que ela perdoou a pessoa que matou o marido dela. E teve muita gente que comentou dizendo que aquilo ali foi tudo um teatro, que ela não fez, na verdade, de coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu penso em relação a isso. Então, pessoal, o que eu acho, tá? Eu creio que só para uma pessoa chegar a abrir a sua boca e dizer isso, mesmo que tenha sido, vamos dizer que tenha sido da boca para fora, não é fácil, tá? Eu, pelo menos, já experienciei momentos em que eu não queria nem pensar na hipótese de perdoar ou de falar alguma coisa, quem dirá dizer, não é? E assim, eu creio que o perdão, ele é um processo, tá? Pode ser, eu creio que ela falou aquilo de coração realmente. E uma coisa, o perdão, nós seres humanos, nós na carne, nós não conseguimos fazer ainda mais um perdão naquela magnitude, né? Então, é uma coisa que nós seres humanos, quando a gente está na carne, quando a gente anda conforme a carne, a gente não consegue fazer. Isso só quem dá, só quem nos ajuda a fazer é o Espírito Santo. Eu uma vez teve uma situação que teve uma pessoa que me magoou na igreja e ela era líder. E um dia eu fui numa reunião de mulheres e ela estava com a palavra. E eu o tempo todo dizia, Senhor, ai, não suporto. Eu queria levantar e sair dali, eu não queria ficar ali. E eu assim, de cabeça baixa, eu dizia, Senhor, eu não tô conseguindo nem ouvir o que essa mulher tá pregando. Não consigo porque aquilo tinha, sabe, eu não conseguia me concentrar. E eu pedi, Senhor, me ajuda, por favor, Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo sozinha, eu não consigo. Moral da história, acabou aquele grupo de mulheres e eu depois fui falar com ela, fui conversar com ela como se nada tivesse acontecido e depois eu me dei conta, eu tinha até me esquecido, eu me dei conta que Deus tinha me dado aquilo, me concedido aquilo, eu tinha perdoado ela, porque senão eu não ia nem conseguir falar, se eu não estava conseguindo ouvir a palavra que ela estava pregando, quem dirá conversar com ela no final do culto, não é? Então assim, eu creio, se vocês, eu não conhecia a Erika, eu comecei a assistir os vídeos após a morte do Charlie, eu seguia o Charlie de vez em quando, mas assim, se vocês assistirem os vídeos dela, vocês vão ver que ela é uma menina especial, é uma menina cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo, e eu não creio que ela falou aquilo da boca para fora. Aquilo ali só quem dá, só pode ser Deus, não tem outra, não existe outra explicação. Porque uma pessoa experiencial que ela experienciou a semana passada e já em rede nacional para o mundo todo ouvir, ela perdoar aquele que tirou a vida do marido dela na frente de todo mundo, na frente dos filhos dela, gente, é algo extraordinário, é algo que só Deus pode fazer. E eu gostaria de também compartilhar com vocês sobre uma senhora, ela já faleceu, se chama Corrie ten Boom. Ela era uma holandesa que a família dela, eles protegeram, na época nazista, eles protegeram muitos judeus na sua casa, eles esconderam os judeus, assim, fizeram paredes, né? E eles, quando eles descobriram, eles levaram a família dela toda para o campo de concentração. A irmã, ela, o pai, enfim. E ela disse que ela viu a irmã sendo torturada pelos guardas. Ela foi colocada numa prisão isolada de todo mundo. Eles sofreram, imagina, no campo de concentração vocês já sabem o que acontece, né? Atrocidades, não é?
E ela, depois de muitos anos, ela foi foi falar, ela era cristã, então ela foi falar do amor de Jesus, enfim, ela foi falar na Alemanha mesmo. E, e no final da palavra, veio um senhor conversar com ela e ele disse para ela que ele tinha reconhecido ela nos campos porque ele foi um guarda que cometeu aquelas atrocidades. E no momento ele disse para ela que ele tinha se convertido e que ele queria que ela perdoasse ele. E ela disse que no momento ela passou na cabeça dela a tortura que a irmã dela passou. O pai dela foi morto, né, no campo. As coisas que ela viu, os horrores que ela viu. Então, assim, ela, no momento, ela não conseguia. Só que ela disse que ela lembrou que a irmã dela falava de Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E ela entendeu aí que o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, né? E através desse versículo que ela lembrou, ela conseguiu entender que por ela mesma ela não conseguia perdoar, mas através do amor de Deus e pelo Espírito Santo ela poderia entregar esse perdão. E aí ela deu a mão pro rapaz e ela perdoou. Mas eu lembro numa outra que eu escutei várias áudios dela. E teve um áudio que ela falou que ela, depois, quando ela perdoou, no momento que ela perdoou, teve dias que ela voltava atrás, sabe? Ela voltava a lembrar, ela voltava a ficar com raiva. E ela disse que cada vez que ela lembrava daquilo, que ela sentia que ela realmente não tinha perdoado, ela voltava e dizia: Senhor, a tua palavra diz que nós precisamos perdoar. E se o Senhor nos diz que nós precisamos perdoar, o Senhor nos dá a capacidade, através do Espírito Santo, de fazermos isso. E eu creio que não é uma coisa que nós podemos fazer nós mesmos. Claro, eu acho assim, uma pessoa que te magoou, uma pessoa que, sei lá, te empurrou ou falou mal de ti, é uma coisa mais simples. Mas, amados, pessoas que passaram por traumas muito mais nesse tipo de magnitude, sabe? Do que aconteceu com ela, do que aconteceu com tantas pessoas que são né? Pessoas que tiveram, que os próprios familiares, que os pais que são aqueles encarregados de nos proteger, cometeram, né, atroci contra essas pessoas. É muito mais difícil. E nós precisamos do Espírito Santo, porque a palavra de Deus também fala que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo Pai. Não é? Então, assim, não é uma coisa, eu vou pensar se eu perdoo. Não, é obrigatório, é mandatório. E se você tem alguma pessoa que você precisa perdoar, o mais importante é você entender que, às vezes, essa pessoa nem vai saber que te fez tanto mal assim, ou às vezes essa pessoa já está até falecida. Então, quer dizer, a falta de perdão, ela nunca vai fazer mal à pessoa que te provocou isso, mas a ti mesmo. É um veneno que tu mesmo toma, né? E a falta de perdão, ela nos amarra espiritualmente. Nós temos que entender que o mundo espiritual é um mundo muito real. Nós não podemos ver muitas vezes com os nossos olhos naturais, somente quem tem olhos espirituais. Mas se nós pudéssemos ver, nós íamos ver que a nossa vida, ela tá toda atada se nós temos falta de perdão no nosso coração. Tem muita gente também que acredita que a falta de perdão psicomatiza no nosso corpo, né? E nos traz doenças no nosso corpo. Então, assim, eu falo muito, tenho vídeos anteriores, já de muitos anos atrás, sobre o perdão, como a gente pode fazer na prática o perdão.
E assim, ó, perdão, amados, nunca... Eu não creio que o perdão é chegar para a pessoa e dizer, fulano, eu te perdoei porque tu fez isso e aquilo. Eu acho que o perdão é uma coisa entre nós e Deus. De repente, se algum dia tiver uma conversa, nós até podemos mencionar alguma coisa, mas não com aquele, viu, eu te perdoo e tal. Eu creio que a gente não deve fazer nesse sentido. E nós temos que lembrar também que o perdão é uma coisa, não necessariamente você precisa voltar o relacionamento ou falar com essa pessoa, tá? A reconciliação é outra etapa. Se você quiser, se ambas partes quiserem se reconciliar, aí sim é outro processo, mas o perdão é mandatório, tá? É mandatório. E se a palavra de Deus, se Deus nos diz para nós fazermos tal coisa como perdão, é porque Ele nos dá a capacidade de perdoar. Se nós não conseguimos fazer isso, nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a fazer, e Ele vai nos ajudar. Assim como Ele me ajudou aquele dia que eu contei da moça aquela pregando a palavra, que eu nem me lembrava mais no final do culto. Eu completamente, sabe quando parece que foi apagado, eu nem lembrava mais daquilo. Depois eu fui me dar conta, uau, que estranho, eu acabei conversando com ela e nada. E assim, claro que isso não é comparado com o perdão que a Erika Kirk tem que passar, né? Como eu digo, é outro nível de perdão. Mas eu creio ali sim que já ela ter dito aquilo em rede nacional já foi assim, ó, muito difícil. Vocês podem até ver, eu botei aqui, né, o vídeo, vocês até veem a expressão dela no momento. Não foi uma expressão de alegria, foi uma expressão assim como eu perdoo, tipo, eu tô fazendo porque Jesus me pede para fazer, né? E Ele vai me dar a graça de passar pelo processo e eu creio que é um processo, sabe? Como que a Corrie ten Boom disse, ela perdoou, mas depois ela ficava voltando até o dia, e ela sempre pedindo para o Espírito Santo, até o dia que ela sentiu que realmente ela tinha perdoado, pronto, acabou. Então assim, eu creio que o perdão em magnitudes grandes é um processo, né? E esse processo o Espírito Santo passa conosco. A gente pode também, outra coisa que me veio à mente agora, jejum. Faça um jejum e peça para Deus te ajudar a perdoar. Faça um jejum, leia a palavra. Senhor, a tua palavra diz que eu preciso perdoar, então dai-me forças, dai-me sabedoria, dai-me coragem, sabe? E eu creio que nós pedindo ao Espírito Santo, Ele é o maior interessado, amados, de nos libertar e arrebentar, tirar todas as cadeias para que nós sejamos livres. Porque muito mais Deus sabe do que a falta de perdão nos traz. Amarra a nossa vida completamente, amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem. E se inscrevam no canal, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais!